O tema é: por que estou me batizando? Por que eu estou me batizando? É uma pergunta, né? Que muitas pessoas têm dúvida. Por que eu preciso batizar nas águas, sendo que eu já fui batizado quando eu era pequeno, né? Eu já fui batizado. Por que eu preciso me batizar nas águas? Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Então, aqui responde essa dúvida. Por que eu preciso me batizar nas águas? Então, vamos lá. Diz assim, você achou aí? Uhum. Por que devo me batizar nas águas? Então, tá assim. O batismo nada mais é de uma forma de aceitar que você, cristão, não pertence mais ao mundo pecaminoso, o mundo pecador. Romanos, Romanos 6, do 6 ao 7. Você vai ler para nós, né? Então, por que eu estou me batizando? O batismo nada mais é do que uma forma de aceitar que você não pertence mais ao mundo pecaminoso, o mundo de pecado, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos aliança com Jesus, o nosso passado é todo apagado. Agora nós vamos começar uma vida nova por meio de Cristo. Por meio de obedecer a palavra de Jesus, o nosso pecado é apagado, porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele vai perdoar os nossos pecados, nós vamos começar uma vida nova. Mas a consequência ele não tira. Se eu matei uma pessoa antes de eu aceitar Jesus, aí eu vou aceitar Jesus para mim sair fora da cadeia. Isso não vai funcionar. Porque eu aceitei ele, mas agora dali para frente eu tenho uma vida nova, mas o meu passado eu vou ter que acertar a conta. Vou ter que pagar lá, né? Mas se eu morrer, eu tenho salvação da alma. Né? Então pode ler. Sabemos que o nosso velho eu fui crucificado com ele, para que fosse destruído esse corpo de pecado. E assim, não mais servirmos ao pecado, pois quem morreu ficou livre do pecado. Quem morreu ficou livre do pecado. Até o 7, né? Uhum. Então aqui fala, 6, 7. 6 do 6 ao 7 diz assim. Pois sabemos que a velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. Assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do pecado. Quem morre fica livre do poder do pecado. Então, o pecado só tem poder na vida do homem quando o homem está vivo. E essa morte que está falando aqui é uma morte espiritual. É porque você tem um entendimento, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai morrer para aquilo que é falso, para aquilo que é enganoso, para aquilo que vai contra a vontade de Deus. Você vai morrer porque você vai deixar de praticar aquelas coisas. Então, o batismo nas águas é um símbolo. Quando imerge a pessoa dentro da água, ali a pessoa está sendo sepultada para a vida pecadora, para o mundo, para as coisas mundanas que não agradam a Deus, e quando levanta você, você nasceu para Cristo. Agora você é uma pessoa que deve seguir os mandamentos de Jesus. Você não vai seguir mais o mundo que não tem nada a ver isso, que não tem nada a ver aquilo. Agora você vai seguir a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, e você vai ser uma nova pessoa por meio do ensinamento. Por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Do pecado. Do pecado que o homem voluntário, o pecador voluntário, acha que não tem nada a ver. Então, agora, antes de eu aceitar Jesus, de eu conhecer a palavra de Deus, eu acreditava que cada homem tinha direito de 7 mulheres. Eu achava bom, cada um tem direito de 7, não é? Você já viu falar isso? Mas quando eu fui para a Bíblia, eu fui ver que é um homem para uma mulher só. Passou disso, pecado. E não vai para o céu. Você casou com um Gerson? Casou? Você está ligado até a morte. Só depois que um morrer, o outro morrer, que está livre para casar de novo. E se tiver ficando com o outro, ficar com outra, está em adultério. E os adultos não é do reino do céu. Aí que o tempo é apertado. Entendeu? Casamento é uma aliança séria. O batismo também, batismo nas águas também é uma aliança séria. Porque a gente está fazendo uma aliança com Jesus. E quando a gente faz aliança com Jesus, é assim. Nós temos a parte a cumprir e ele tem outra parte a cumprir. Mas só que ele não falha. Ele não quebra aliança. Se alguém quebra aliança, é o homem.
Né? Qual a parte que ele tem que cumprir com nós? É de nos proteger, de nos orientar, de nos dar o Espírito dele, de nos dar dom do Espírito Santo, de nos dar a armadura do Espírito Santo, de nos dar os frutos do Espírito Santo e nos manter protegidos. E qual é a nossa parte? É obedecer. Quando nós obedecemos, nós estamos protegidos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor ficam em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Temer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Quando um homem ou uma mulher obedece o mandamento de Jesus, aí ele está protegido no mundo espiritual. Nada chega perto dele. Satanás não gosta nem de olhar, que é luz. Você vai ver a luz em você. Ele não vai ver você mais, ele vai ver Cristo. Cristo vai morar em você e ele não vai poder tocar mais. Você não vai quebrar a lei, porque você vai viver debaixo da lei. Você vai viver uma vida obediente e toda a lei que tem aqui na terra foi constituída por Deus, a não ser a lei que eles inventou por conta dele. Esse negócio de casar homem com homem, casar mulher com mulher, isso é o homem que inventou, que isso não é de Deus. Que a Bíblia diz que o homem larga seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam uma só pessoa. É um homem com a mulher, mas ele inventou isso aí. Que pode, que não tem nada a ver, né? É muitas coisas que eles acham que pode, né? Mas isso é coisa do homem. Agora, a lei de Deus é lei que dá proteção ao homem. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, obedecer pai e mãe. Isso tudo é a lei de Deus, que já está na Escritura Sagrada, que está aqui. Então aqui nós vimos que o batismo, por que eu me devo batizar? Para mim fazer uma confissão, confessar que agora eu pertenço a Cristo, que eu morri para o mundo pecador, para aqueles pecados que eu praticava, que eu achava que não tem nada a ver, e achava bom e queria mais. Agora eu preciso de lutar contra isso. Né? Então vamos continuar aqui. A diferença é que antes de sermos salvos, éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. Mas, desde que escolhemos viver para Cristo, somos livres. Gálatas 20, Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Tá bom? Gálatas está para frente. Gálatas 2, 20. Então, a diferença é que existe antes de nós aceitar Jesus, como depois que nós aceitamos Jesus, é que nós somos livres da nossa natureza pecaminosa. Por quê? A nossa natureza pecaminosa... 2,20. A nossa natureza pecaminosa, ela não quer saber de Deus. Por quê? A nossa natureza humana ela foi condenada ao pecado lá no Jardim do Éden. Nós nem era nascido ainda e nem pensar em nascer quando Adão pecou, né? E condenou toda a humanidade. Ele condenou toda a humanidade e agora Jesus precisou de morrer na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Né? Então, se a gente viver na nossa natureza humana, nós estamos vivendo uma vida pecaminosa. Pode ler. E já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne aí vivo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém. Então diz assim, antes nós vivia do nosso jeito, para a nossa natureza, nós agradava a nossa carne, e a nossa carne não quer comunhão com Deus. A nossa carne está condenada, ela foi condenada no Éden, ela foi vendida para o pecado no Éden, é Adão que vendeu. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem o pecado foi cancelado por Jesus Cristo. Entrou por Adão e por Jesus Cristo nosso pecado é perdoado. Então fala assim aqui, ó, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Então Jesus nos amou tanto que ele deu a vida dele por nós. E esse ato do batismo que você deseja no seu coração, se Jesus não tivesse morrido na cruz, não adiantava nada. Porque não ia ter o Salvador. Não ia ter o homem que resgata, o resgatador. Né? Então ele morreu para que nós, quando nós gritar, pedir ajuda a ele, quando nós conhecer a palavra dele,
e entender que nós precisamos dele. Nós falamos, opa, eu preciso de Jesus. Aí ele já está de braços abertos. E ele já perdoou os nossos pecados. E nós vamos confessar que nós agora nós não vamos viver para nós mesmos, nós não vamos viver do jeito da nossa carne, nós vamos viver do jeito de Cristo. Nós vamos viver para Cristo. Como é que é viver para Cristo? É viver segundo a palavra dele. Aquilo que está na contramão de Cristo, você vai tirar na sua vida. E aquilo que você ainda não está fazendo, que você precisa de fazer, que agrada a Cristo, você vai fazer. E é um processo. Quanto mais você vai vivendo em Cristo, mais aprendendo você vai, e mais próximo de Cristo você vai ficando mais parecido com Ele. Você vai recebendo os poderes que Ele tem, você vai recebendo o entendimento, sabedoria da palavra, né? E você vai recebendo o amor dele, o amor incondicional, que Ele amou o mundo todo, mesmo o mundo rejeitando Ele, crucificando Ele. Ele orou, Pai, perdoa aqueles homens que eles não sabem o que faz, e a gente vai ficando mais parecido com Ele cada dia. Cada dia que a gente vai aproximando da palavra de Deus, que a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai ficando mais parecido com Ele. E aí você vai rejeitando cada vez mais os pensamentos mundanos, que isso não tem nada a ver, que tem isso, que tem aquilo, isso não vai servir para nós mais. Isso não serve para nós mais, porque a palavra de Deus vai vir morar na nossa mente. A nossa mente vai ficar cheia da palavra de Deus, o Espírito Santo vai vir para nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. Quando você pensar uma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo já vai falar para você, epa, isso aí não agrada a Deus não, rapaz. Você fez uma aliança com ele. Você precisa consertar sua vida para ir morar no céu. Mas os pensamentos ruins vêm. Mas agora nós não estamos sozinhos mais. Agora nós temos um auxiliador, o Espírito da Verdade. Ele vai nos orientar em toda a verdade de Deus, para cuidar de nós. Isso é para cuidar da nossa alma, para não deixar nossa alma ser contaminada, para não deixar que nós vai para o caminho errado. Mas a gente tem que ser sensível à voz do Espírito. Então aqui diz assim, agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você já pensou Cristo vivendo dentro de você? Bom demais, hein? É verdade, é verdade. Mas como é que é isso, pastor? Como é que é isso que Cristo vai viver dentro do homem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai viver dentro de você e ele vai trazer muitos benefícios para a vida do homem. Primeiro benefício, sabedoria, entendimento da palavra dele. Autoridade, poder, humildade, amor, fé, bondade, Compaixão. paz, compaixão. Isso tudo são os frutos que nós encontramos só na pessoa de Deus. E o Espírito Santo, quando ele vem para a vida do homem, ele traz essas qualidades. Aí a pessoa que era matador, a pessoa que era ruim, que era ignorante, a pessoa vai olhar e fala, mas como é que aquele homem mudou tanto? Não foi ele que mudou, não. Foi o Espírito Santo. A pessoa vai te ofender e você vai entender que você não pode ficar com ódio daquela pessoa, que aquela pessoa está na influência do Satanás. O Espírito Santo vai falar para você, ó, a nossa luta não é contra a carne, não, tá? É contra o Espírito. E aí você vai repreender no mundo espiritual, mas você não vai repreender a pessoa, você vai repreender o Espírito que está por trás daqui. Jesus, certa vez, Jesus estava pregando com os discípulos, falando da morte dele, falou, ó, o Filho do Homem precisa de morrer, vai ser entregue na mão dos maus, vai sofrer muito, vai ser espancado, humilhado, e vai ser crucificado, e depois vai ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E Pedro falou, não, Senhor, você é um homem bom, né? Pedro falou, não, Senhor, que Deus não permita que isso aconteça, porque Pedro está pensando, esse homem não tem pecado, esse homem não faz mal para ninguém, só cura os outros, alimenta as pessoas, tem um amor, tem compaixão, é bondoso. Por que ele precisa morrer? Não, que Deus não permite, Jesus falou. Para trás de mim, Satanás. Jesus atacou Pedro? Não. Jesus atacou Satanás. Porque aquela voz, aquela mente, aquele pensamento, aquela palavra não era de Pedro, era do Satanás. Às vezes a pessoa fala as coisas com você, a palavra não é da pessoa, não. O Satanás se escondidinho lá, usa a boca da pessoa para falar. Né? Mas se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ficar com raiva da pessoa. Mas você vai atacar o alvo, Satanás. O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Então você vai atacar ele. Aí quando você atacar ele, ele falou, Ramon tá sabendo das coisas, hein? Ô rapaz, agora ele não tá fácil de enganar ele mais não. Ih, rapaz, agora vai ficar ruim para mim. Porque quanto mais ele chegar perto desse homem, mais sabedoria, mais entendimento, mais poder vai ter. Daqui uns dias eu vou ter que correr dele e outra coisa. E ele que vai vir atrás de mim. Aí vira as coisas. Esse sonho que você está tendo aí, Deus vai te dar o seu sonho, mas é por você ir.
Fala, ó, tem um problema lá. Se sou eu com a pessoa, tem um problema lá na casa de fulano. E você vai lá para resolver aquele problema. E o Satanás vai ficar apertado. Porque as coisas vão mudar. Quando Cristo vem morar na gente, o Espírito Santo ele traz todo o poder. Jesus falou, todo poder foi me dado, nos céus e na terra. E ele divide para aquelas pessoas que aceitam ele. Essa aliança é a segunda aliança que você está fazendo. Primeiro é você aceitar Jesus, por boca. Entendimento e por boca. Você falou, aceita Jesus. Agora você já vai fazer a primeira aliança. E não tem pessoas melhor para fazer aliança que com Jesus Cristo, não, gente. Hoje eu entendo isso, não tem. Porque o homem tem poder nos céus e na terra e até no mundo dos mortos. Você chamar um homem que morreu 500 anos lá, o homem tem que levantar, vai vestir a carne vai se sentar no osso e vai sair da catatumba. Vai sair, não tem jeito não. Se quiser arrebatar Jandir lá no céu agora, levar ela no céu e mostrar as coisas, o corpo dela fica parado aí assim, ó como morta, e o espírito dela vai lá pro céu. Chega ali, mostra bastante coisa lá, e traz já de novo, põe aí. Aí fala, agora você fala tudo que você viu lá. Aí você sai falando. É assim. Porque se quiser levar você no inferno também, ele leva. Seu corpo fica paradinho aí, ó. E eu vou falar assim, ela foi lá pro inferno. Mas não esquenta não, que o anjo levou ela lá, pode achar que o anjo está lá com ela. Vai te mostrar assim, como é que é lá, como é que é o gemido, como é que é a dor, como é que é o calor lá, como é que é o sofrimento lá, e depois vai trazer a sua alma para o corpo de novo, e você vai ficar tranquilo. No canal lá tem as pessoas que foram arrebatar lá no inferno, no céu também. Por que Deus faz isso? É para Deus mostrar que isso não é brincadeira. Muitas pessoas não acreditam no inferno. Mas o inferno é real. Mas Deus não criou o inferno para o homem, Deus criou o inferno para os anjos caídos, aqueles anjos que estavam lá no céu, que foi transformado em demônio, que não quis obedecer a Deus. E os demônios veio para a terra, agora está enganando as pessoas, falando que não tem nada a ver isso, que pode viver do jeito que quiser, que o corpo é seu, que a vida é sua, mas nós vamos prestar conta. Todos os homens vão prestar conta no dia do julgamento final, os mortos vão ressuscitar e vão se apresentar diante daquele que está sentado no trono, e vai ser aberto um livro, e vai ser aberto outro livro, o livro da vida e o livro da morte. Se você gritar assim, Ramon, como é que é seu nome todo? Ramon Teixeira Alberto. Roberto? É. Ramon Teixeira Roberto. Aí você vai falar, sou eu mesmo. Aí falar, seu nome não está no livro da vida, não. Aí você pode começar a chorar. Está no livro da morte. Se não tiver no livro da vida, está no livro da morte. E se não tiver no livro da morte, está no livro da vida. E os nomes já estão escritos em Deus como nós estamos aqui. Não é só que as pessoas gostam de deixar sempre para a última hora. Nós gostamos de deixar sempre para a última hora. Vai pegar umas 7 horas, sai de casa faltando 1 minuto para 7. Aí chega no Morro do Alencar, o ônibus está passando lá embaixo, perdeu o ônibus. As pessoas estão assim. Nós fomos orar na casa de uma jovem e ela está querendo ir para o carnaval. Eu falei para a mãe dela, não deixa para o carnaval não. Que carnaval tem todo tipo de imundícia que tem. Menina nova. E ela falou, não, pastor, eu sou nova, eu tenho que aproveitar a vida, eu sou nova ainda, quer dizer, você já está velho já. Eu sou nova ainda, né, Ju? Eu tenho que aproveitar o mundo, aproveitar. Ela está enganada. Ela aprende a beber, aprende a fumar, aprende prostituição, ali o homem trai a mulher trai o homem, faz todo tipo da briga, da morte que tem, da separação de casamento, gasta dinheiro que não é para gastar, faz todo tipo de imundícia. Mas para a igreja não vai. A mãe dela ia para a igreja não ia. Se eu fosse, a mãe dela falou assim, não vai para o carnaval, não vai de jeito nenhum. Vem em casa, não deixa, não. Enquanto tiver com nós, não vai, não. Depois que tiver de maior, se quiser ir, eu falo, então você pode juntar suas coisinhas, vai alugar uma casa para você, que você vai tocar do seu jeito. Porque aqui não dá, não. Porque isso gente, isso é decisão que a gente tem que tomar na vida. Decisão que a gente tem que tomar na vida. Mas nós estamos criando nossos filhos na palavra de Deus, esforçando, ensinando eles em Deus de pequeno, você leva seu menino para a igreja, não deixa Deus dará não, para não acontecer os problemas que vem acontecendo aí. Porque esse problema não vai acabar agora, não. Esse problema, enquanto tiver mundo aqui na Terra, vai ter problema e o problema só vai aumentando. Cada dia vai ficando mais ruim. Você não lembra os anos atrás? Não tinha nada de morte aqui, não. Não tinha nada disso. Vivia todo mundo tranquilo, não batia papo. Agora não, já piorou. E vai piorando cada vez mais, não melhora, não. Nós temos que guardar os nossos. Nós temos que guardar a nossa família, debaixo de oração. O seu menino está pequeno, né? Tem que guardar ele. Se esses meninos, tu que morreu aí, esses homens, tu que morreu, estivesse na igreja, não tinha morrido, não.
Estivesse na igreja obedecendo a palavra de Deus, não tinha nada disso não. Não tinha assassinato não. Se tivesse todo mundo obedecendo a Deus, não tinha separação de casamento não. Mas cada um quer fazer do seu jeito. Aí por isso que o apóstolo Paulo falou, agora eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O que quis dizer? Agora eu estou vivendo de acordo com a palavra de Cristo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Continuar aqui. O ato de ser batizado agora nos identifica com Cristo. Então, quando nós somos batizados, nós identificamos com Cristo. Por quê? Cristo ele foi batizado também. Então, Cristo se deu como um exemplo. Mateus 3, Mateus 3, 13, 17. Então, Cristo se deu de exemplo. Cristo foi batizado também. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Você vai ler que vai ser no Rio Jordão. Então, o ato de nós ser batizado, nós desejar o batismo, nós estamos identificando com Cristo, nós estamos seguindo o caminho que Cristo seguiu. Cristo nasceu igual nós nascemos, ele ficou igual o seu menino ali, pequenininho, aí foi crescendo os pais dele, foi orientando ele, né? Por isso, gente, por isso que é muito importante, Deus escolheu para o nascimento de Jesus Maria. Por quê? Maria tinha aproximadamente, eles falam de 12, quando ela casou com José, de 12 até 13 anos, até 16 anos, porque as mulheres aquela casal nova, os homens mais velhos, né? Porque os homens eram responsáveis pela família, e as mulheres mais novas. Então Maria tinha entre 12 a 16 anos de idade, quando ela ficou grávida, pelo poder do Espírito Santo. E aí o que acontece? Maria foi escolhida porque ela era uma mulher temente, uma jovem temente a Deus, que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Ali com os pais dela que ensinavam ela isso, né? Ser temente a Deus. E aí o que acontece? José era um homem justo. José era um homem justo que temia a Deus também. Então o casal que temia a Deus, que para criar Jesus, não foi qualquer um, não. Ele não pegou qualquer um, ele já tinha um sacerdote. Já tinha um sacerdote lá, que eram os homens que faziam o culto, que ofereciam sacrifício no altar. Por que ele não foi escolhido? Porque já estava corrompido. Ele não tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Não tinha o coração quebrantado. Então precisava de uma pessoa que tinha o coração quebrantado, que ia ensinar Jesus a ser justo, que ia implantar a justiça. Não pode ser qualquer perna torta, não. Você quer que seu filho dê certo? Você tem que você seja um homem justo da presença dele, que ele vai ver no seu comportamento, e você vai ensinando ele, e você vai pegando a palavra para ele, vai mostrando para ele que Deus não aceita nós do jeito que nós quer, do nosso jeito, que tem uma regra para nós seguir. Aí ele vai ser um homem justo. Ser um homem justo quando ele crescer. Porque ele vai aprender a palavra de Deus. Então você tem que falar para ele que ele não pode estar em qualquer lugar, que ele não pode andar com qualquer tipo de gente, que tem lugar que não é bom para ele. Ensinar em Deus pequeno. Em Deus pequeno. E crie seu filho dentro de casa. Né? Não deixe seu filho na rua, não. Não deixa filho criado em rua, não, que em rua só aprende que não presta. Quem fica andando à toa para a rua, para fora, porque não tem nada para fazer. O Satanás, quando ele foi no céu, no livro de Jó, está escrito que os anjos celestiais foram na reunião com Deus, Satanás foi no meio dele. E Deus falou, o que faz aqui, Satanás? Estava passeando pela terra, passando por aqui, por ali. Ou seja, eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho que trabalhar, eu não obedeço o Senhor mesmo, eu fico procurando alguém para mim atormentar, para me atrapalhar, para me ensinar o mau exemplo. As pessoas que ficam na rua andando para lá e para cá, aí, ó, vai lá, vem cá, vai lá. Vem cá. É só problema que arruma. Aprende só coisa errada. Porque quem está querendo as coisas certas, ou está dentro de casa cuidando da vida, ou está trabalhando. Está cuidando das coisas. Não vai ficar andando para lá e para cá, não. Entendeu? Então, esse negócio de mente vazia é a oficina do Satanás. Então, vamos lá. Mateus 3, 13 ao 17. 17. Pode ler, cara. Nesse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Jordão, ao encontro de João, para ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Contudo, Jesus respondeu: Deixe por enquanto, pois é assim que devemos cumprir toda a justiça. Então João concordou, batizando Jesus, logo subiu da água, e eis que se abriu para ele o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
uma voz vinda do céu dizia: Este é meu filho amado, em que eu me agrado. Amém. Amém. Então aqui está falando assim. é, é, eu perdi aqui o caminho. Onde é que eu estava aqui? Eu vou voltar. Cristo se deu como exemplo. Cristo foi como exemplo, porque João Batista, quando ele chegou para ser batizado, João Batista sabia que Jesus era mais importante que ele. Ele falou: Eu que preciso ser batizado para você, você é muito mais maior que eu. Você é o filho de Deus. Eu preciso ser batizado para você, agora você vê que querem que eu batize. Isso está na contramão, rapaz. É você que tem que me batizar. Jesus falou: Não, agora não. Agora façamos tudo conforme a vontade de Deus. É isso que Deus planejou para nós. Então você vai me batizar. E João entendeu, e batizou Jesus nas águas. João entendeu, batizou Jesus nas águas. E logo que foi batizado, Jesus saiu das águas e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho querido, que me deu muitas alegrias. Então, toda pessoa que é batizada nas águas, que obedece a Deus, é filho querido de Deus. Filho, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Você acredita que todo mundo é filho de Deus? Não, tem o filho do diabo também. Não tem os filhos do diabo. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Tem só dois pais no mundo espiritual. Se eu não for filho de Deus, eu sou filho do diabo. Se eu não for filho do diabo, eu sou filho de Deus. É assim. Então, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, de obedecer a palavra dele, você, por meio de Jesus Cristo, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. A maioria que tem mais filho de Deus que na terra é uma filha do diabo. Do jeito que tá aí, tem mais filho do diabo. Com certeza. De 100%, uns 85% é filho de Satanás que está aqui. É muita gente que não obedece a palavra de Deus. Né? Então, o ato de ser batizado, o ato de nascer batizado, né? Jesus se deu um exemplo. Então, Jesus é um exemplo a ser seguido dos cristãos, das pessoas que querem morar no céu. Porque ele é o único caminho que nos leva para o céu. Então, se você quer morar no céu, gente? Quer morar no céu? Então, você pode seguir Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É a mesma coisa que você quer chegar lá na praça. E vamos supor que tem só que a ponte, não tem outra passagem que a ponte do Alencar. Se você não passar dela, você não vai chegar lá. Então é assim. Jesus é o único caminho, é a única ligação do homem com Deus. Não tem nada, nem ninguém que liga. Nem eu, pastor fulano de tal, cicano, não. Se não aceitou Jesus, se não aceitou o evangelho de viver de acordo com a palavra dele, não vai para o céu. Então aqui, vamos continuar aqui. Agora, Jesus aqui pediu para ser batizado, não porque tinha pecado, porque, afinal, ele nunca pecou. A frase, porque assim nos convém cumprir a justiça, se refere-se ao cumprimento da submissão, se refere da missão confiada a ele por Deus. Jesus viu o seu batismo como uma forma de promover o avanço da obra de Deus. Jesus foi batizado por quê? Jesus foi batizado por quê? Então Jesus ele foi batizado não porque tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E o batismo é para tirar pecado. Mas Jesus ele foi batizado por quatro itens aqui, perto de baixo. Né? Jesus ele viu que era necessário cumprir a justiça de Deus, porque todos estavam sendo batizados, aceitava a palavra de Deus, ia ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Então Jesus ele viu que era um jeito de promover o ministério dele, que precisava ser batizado, para ele deixar um exemplo para o resto que ia ser batizado, que ia seguir o legado dele, porque Jesus é nosso exemplo a ser seguido. Tudo que Jesus fez, você pode fazer, vai dar certo. Mas você não fez, não faz, não. Tudo que ele fez. Se ele curou enfermo, se você está com a vida consertada, você pode pôr a mão que vai curar. É assim.
Se ele expulsou demônio, você pode pôr a mão que você vai expulsar. Se tiver com a vida consertada. Se estiver vivendo, seguindo o exemplo dele. Se você estiver seguindo o exemplo dele, você pode esperar que você vai morar no céu, porque ele já estava lá. Seguiu o exemplo de Deus, seguiu a palavra de Deus, como ele falou com o João Batista. Não, agora nós fazemos tudo conforme a justiça de Deus. Do jeito que Deus mandou fazer, nós vamos fazer. Não vamos mudar nada, não. Né? Então, por que Jesus foi batizado? Ele estava confessando o pecado em nome da nação. Então, Jesus ele precisou ser batizado porque ele estava confessando os pecados, não dele, mas da nação de Israel. Os próprios aqueles homens que crucificou ele. E ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus estava morrendo ali para salvar a nação e para salvar todo mundo do poder do pecado. Agora, se a pessoa está em pecado, se a pessoa confessou Jesus, o pecado vai embora. A pessoa acha a salvação por meio de Jesus. O outro requisito estava apoiando o que João fazia. Então, ele estava apoiando a pregação de João Batista. João Batista falava, arrependa dos seus pecados, seja batizado nas águas, prepara o caminho, abra a estrada reta para o Senhor passar. Então, ele estava preparando, ele estava apoiando aquilo que João pregava. Porque João, Jesus, Isaías, eles tudo trabalhavam com o mesmo Senhor. Tudo servia a Deus uma coisa. Deus lá de Abraão, Isaac, Jacó, tudo a linhagem, tudo servindo a Deus, tudo no propósito de Deus, tudo fez parte do plano, do projeto de Deus, até chegar em Jesus. Jesus nasceu da tribo de Judá. Né? Da tribo de Judá. Era um homem que era filho de Jacó. Jacó tinha 13 filhos, uma filha e 12 filhos homens e uma filha chamada Diana. Dos 12 filhos homens foi 12 tribos, 12 líderes do povo de Israel. Né? 12 famílias que lideravam o povo de Israel. Jesus nasceu na tribo de Judá. Ele nasceu já para governar de um homem chamado Judá, da linhagem de Judá. Por isso que fala Jesus filho de Davi. Mas Jesus não foi filho de Davi, mas ele nasceu na linhagem de Judá, que veio José, Davi, Salomão, esses homens tudo que foi até chegar em Jesus. Então Jesus nasceu com esse propósito. Então ele estava apoiando aquilo que João pregava. Né? Estava inaugurando o seu ministério. Então ele ser batizado ali, ele inaugurou o seu ministério. Porque depois que ele saiu das águas, ele viu o céu aberto, né? A pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo em forma de pomba, e o céu se abriu e ele ouviu uma voz. Esse é meu filho querido, a qual me dá muitas alegrias. E ali ele foi levado para o deserto logo em seguida. Foi levado para o deserto, o Espírito Santo que desceu sobre ele, levou ele para o deserto para ele ser provado por Satanás. Ali ficou 40 dias, né, sem comer, sem beber, e o Satanás colocou algumas provas para ele, 3 provas, né, para ver se ele caía, mas não era possível ele cair, porque ele era um homem espiritual, ele não era carne igual Adão, né? Satanás pensou, vou fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com Adão, vou enganar ele, mas ele era espírito e vida. Ele tinha uma vida com Deus, ele era um homem 100% natural, 100% carne, 100% espírito. Igual depois que você batizar e você receber o Espírito Santo, você vai ser 100% natural, carne e 100% espírito. Se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, o seu espírito vai sobressair e a sua carne vai ficar escrava do espírito. Sua carne só vai servir só para fazer a vontade do espírito. Você andar para pregar a palavra, para curar os enfermos, para trabalhar com um dos propósitos de Deus, para você ser honesto, para você pregar a justiça, assim. A sua carne só vai servir só para isso. A sua boca só vai servir só para abençoar as pessoas. Para abençoar as pessoas e para repreender o inimigo, é assim. Então, Jesus ali, ele inaugurou o ministério dele. Depois que ele voltou do deserto, que ele passou 40 dias de prova, ele começou a chamar os discípulos. Começou o seu ministério depois que ele foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo. Estava identificando com o povo penitente a Deus, e não com os fariseus críticos que apenas assistiam. Então os fariseus eles não aceitavam o batismo de João. Eles não viam João como profeta de Deus, não. Não como profeta, não. O povo tudo ia para ser batizado por João e eles não.
Eles não iam ser batizados. Então nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, Lucas 7, o último versículo. Lucas 7, que nós vamos ler. Então, Lucas 7. Esse daqui eu vou ler. Lucas 7, versículo 28 em diante. Achou aí? 7, 28. Então os fariseus, eles não apoiavam, eles não aceitavam o batismo, eles não foram batizados. Amém? Ok. Achou? Então deixa que eu vou ler. Diz assim: eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceu, João é o maior, porém, quem é maior que ele no reino de Deus é maior, é. Quem é maior no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de imposto e todo o povo ouvia isso, e eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. Assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Então, aqui, os fariseus e os mestres da lei, que eram duas hierarquias que lideravam o povo de Deus, né? Os fariseus, que eram homens de alta sociedade, que tinham muita influência no povo de Deus, e os escribas eram que escreviam a lei, que renovava as leis, né? A lei ficava no rolo. Eles não quis ser batizados por Deus e rejeitou por João, e rejeitou o plano secreto de Deus de salvação para a vida deles. Eles não quis a justiça de Deus, né? Então aqui Jesus continua aqui. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. Assim rejeitaram os planos de Deus para eles. Jesus continuou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na beira, sentadas nas praças. Um grupo grita para o outro: nós cantamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejuava e não bebia vinho, e vocês diziam: ele está demoniado, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês disseram: veja, este homem é comelão e beberrão, e amigo dos cobradores de imposto e das pessoas de má fama. Mas aquele que aceita a sabedoria de Deus mostra que ela é verdadeira. Então, aqueles que aceitam a sabedoria, que aceitam a palavra de Deus, que aceitam as coisas de Deus, mostra que ela é verdadeira. Então, Jesus está falando: ó, João Batista não bebia vinho, e vocês falaram que ele estava endemoniado, porque ele não bebia vinho. Né? Ele estava dominado por espírito maligno. O filho do homem bebia e comia com as pessoas, um homem normal que bebia e comia igual a todo mundo, e vocês falam que ele estava endemoniado porque ele é comelão e beberrão e andava no meio das pessoas de má fama. Mas Jesus, ele veio para salvar e buscar aqueles que havia perdido, porque o sol não precisa de médico, precisa dos médicos doentes, igual eu estava doente há 10 anos atrás, com minha alma doente. Meu corpo não estava doente, mas minha alma estava doente, estava adulterada pelo Satanás. Então, Jesus, ele me achou e me salvou, me curou. Ai, minha alma está boa agora. Agora eu tenho prazer nas coisas de Deus. Agora eu só tenho prazer nas coisas de Deus, e nas coisas do mundo, ó, vai embora para lá. Né? Então aqui, as pessoas que rejeitam o batismo, que rejeitam a palavra de Deus, estão rejeitando o plano de salvação de Deus para a vida dela. Né? E é muitas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, tem pessoas que não gostam da palavra de Deus, tem pessoas que não gostam de crente, tem pessoas que não gostam de nada que é de Deus. E essas pessoas estão rejeitando o plano secreto, porque nós só podemos ser salvos. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, crê no Evangelho, crê na palavra de Deus e for batizado, será salvo. Os que não creem na palavra de Deus já estão condenados, já vai ser condenado, não tem jeito. Porque o único meio que Deus deixou para o homem ser salvo é por meio dessa palavra. Você só está aceitando esse batismo porque alguém pregou para você, porque pregou a palavra, você aceitou a palavra. E
se você rejeitar a palavra, se eu rejeitar a palavra, eu estou condenado. Porque eu estou rejeitando o plano de salvação de Deus para minha vida. Aí não tem jeito de salvar, né? Porque é um processo, né? Então porque é isso aqui. O estudo hoje é isso, meu corpo arrepiou com as poesias. Seu corpo arrepiou? Não. Então o batismo é a gente só ataque também, pegando a palavra. Né? O inimigo não gosta, não. Então, Ramon, aqui, né? Então, aqui diz assim: ele estava confessando o pecado da nação de Israel. Jesus morreu, Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo não aceitou, né? Então entrou nós, graças a Deus que entrou nós. Estava apoiando o que João fazia, estava inaugurando o seu ministério, e estava identificando com o povo penitente de Deus, com o povo que aceitava a palavra de Deus. Não como os fariseus críticos, que apenas assistia. Os fariseus ele só assistiu o batismo de João Batista para criticar. Eles não aceitavam. Eles não aceitavam João Batista como profeta de Deus, nem Jesus. Nem Jesus aceitava como um homem de Deus, como profeta de Deus. Eles tratavam Jesus como um desordeiro, um homem que causava revolta no meio do povo. Portanto, ele foi condenado de fazer revolta no meio do povo, de fazer bagunça no meio do povo. Né? Então, o estudo é esse. Né? Nós precisamos de entender a palavra de Deus. Nessa semana você vai ler esse trecho, né? Trecho aqui. Por que estamos batizando? Né? É por causa disso aqui, você entendeu? Você entendeu tudo que nós lemos aqui? Você vai ler esses versículos, né? Depois eu vou anotar aqui para você, o Lucas, que não está aí. O Lucas, eu vou anotar aí para você. Né? Então, por que estou me batizando? É porque é um propósito de Deus para a nossa vida. Um propósito de salvação de Deus para a nossa vida. Né? Vamos fazer uma oração. Né? Vamos fazer oração. Vamos ficar de pé para a nossa oração. Né? Glória a Deus. Dila vai daqui a pouco, tá? Peraí. Aleluia. Ô, Deus, olha que guerreira da cozinha. Vamos fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nesse lar. A tua palavra foi pregada, Pai querido, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por livramento, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Pai querido, em nome de Jesus, continua abençoando a vida do Ramon, a vida da Jandira. Em nome de Jesus, lança por terra, Pai querido, todo pensamento ao contrário. Em nome de toda palavra de maldição lançada contra a vida do Ramon, contra a vida da família da Jandira, seja queimada. Alcance cada filho dela, Pai. Cada parentela, toda a parentela dela, que o Senhor envia um anjo, aonde quer que ele esteja, para dar livramento, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Assim nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco as mãos nesse homem, eu repreendo toda a cadeia, toda estratégia, todo pensamento ao contrário contra a minha vida. Pai, em nome de Jesus, acalma os teus anjos. Os anjos vão lançando por terra, Pai, toda fúria do inimigo. Pai, guarde a mente dele, o coração dele. Em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.